E aí, pessoal, vou tentar explicar então um pouco sobre funções. E para começar, eu acho que o mais importante é a gente identificar se ela é uma função seno ou uma função cosseno. Lembrando que a diferença da função seno para a função cosseno é que a cosseno ela é simétrica em relação ao eixo y. Se a gente pensar aqui no π sobre 2, que é o 90 graus, ela também está no mesmo ponto no menos π sobre 2, que é o menos 90. No ponto menos 180 e o menos 80, o ponto 180 e o ponto menos 180, eles também são espelhados. Então, se a gente olha aqui para o gráfico e vê que ela é simétrica em relação ao eixo y, ela é uma função cosseno, ok? A gente chama essa função de função par. E a seno, ela não é assim, ó. Por exemplo, aqui, que é o ponto 90 graus, ela vai estar no máximo dela, que é o mais 1. No menos 90 graus, ela vai estar no mínimo. Então, ela não é simétrica. Ela é diferente. A gente chama essa função de função ímpar. Ok? O segundo ponto é a gente identificar se ela é uma função positiva ou uma função negativa. A função seno, normalmente, ela começa aqui no zero, né, na origem, e ao passar do tempo, ela vai para o máximo e depois ela volta para a origem. Depois ela vem para o mínimo e depois volta para o centro aqui da função. A função menos seno, ela começa na origem e ela vai para o mínimo primeiro, porque ela inverte o sinal. Ao invés de ela começar no centro e vir para o máximo, ela começa no centro e vem para o mínimo. E depois volta para o centro e vai para o máximo. Ela é o inverso da função seno. E a função negativa do cosseno, ela começa no mínimo e tanto no π quanto no menos π, ela vai estar no máximo. Ela inverte. Ok? Certo, pessoal. Aqui, o coeficiente 1, ele vai deslocar então a função na vertical. E como a gente descobre o quanto que ela foi deslocada? A função seno, como ela parte da origem, o centro dela vai ser sempre o eixo x, ok? Se essa função ela parte do ponto 3, isso significa que o 3 é a origem dela. Então, se ele foi deslocado do 0 para o 3, ela está sendo somado 3. Se for menos 1, isso significa que o eixo central dela passa a ser o menos 1. Ó. Se eu dividir aqui, por exemplo, ela está tanto no ponto médio entre o ponto máximo e o mínimo aqui, ó, que é o mais 4 e o menos 4 e o 2. O menos 1 torna-se o eixo central. Se fosse menos 3, ela parte do menos 3 e o eixo central dela é o menos 3. Se fosse a função cosseno, por exemplo, a função cosseno ela não parte do eixo central. Ó. Então a gente precisa ver onde que é o eixo central da função cosseno. Aqui nesse caso é o 2. Isso significa que a função está sendo somada com 2. Se fosse menos 2, o menos 2 passa a ser o eixo central da função cosseno. Agora, mudando o coeficiente b aqui, que multiplica o seno de x, como identificar o quanto ele foi multiplicado? Aqui a gente olha para o ponto máximo e para o ponto mínimo, que tem do menos 4 até o mais 4. E aí a gente conta quantas unidades tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o intervalo dela é de 8 unidades. E como saber por quanto que ela foi multiplicada? A função normalmente, a amplitude dela ela vai só do mais 1 até o menos 1. E esse intervalo é de 1, 2. Então eu divido por 2 o intervalo da função que está sendo multiplicada. Então vai ser o 8, que é o meu intervalo que está sendo nessa função
mostrado, né, o intervalo dela, divido por 2, que vai dar 4. Então, o meu b seno de x aqui, nesse caso, o meu b vale 4, tá vendo? Se eu mudar para o 5, ela vai do menos 5 até o mais 5, que dá um intervalo de 10. E se eu dividir 10 por 2, ela vai dar 5. E o inverso aqui também, ó, se a gente multiplicar por meio, por exemplo, ao invés de ir do mais 1 até o menos 1, ela vai do menos meio até o mais meio. Então, ela foi dividido por 2. Ok? Agora, o c, que multiplica o ângulo, ela vai interferir no período da função. A função normalmente aqui, ó, no 1, vamos deixar de novo para ver. Ela vai da origem, ela termina um ciclo no 2π, que é o 360 graus. Se eu multiplicar por 3, ela vai completar um ciclo aqui, ó, no 120. Como eu sei que é o 120? Porque ela vai fazer um ciclo, até aqui ela termina, até aqui ela foi mais 1, e até aqui ela foi mais 1. Então, ela fez 3 ciclos até o 2π. Isso significa que eu tenho que dividir 360 por 3 para saber quantos graus para cada ciclo ela está fazendo aqui, ó. Se ela fez 3 ciclos até o 2π, ela foi multiplicada por 3. Se ela fizer 4 ciclos, ó, partindo da origem, ó, até o ponto máximo, volta ao centro, até o mínimo e volta até o centro. 1. De novo, até aqui ela fez 2, até aqui ela fez 3, e aqui no 2π ela fecha 4 ciclos. Então, eu sei que o ângulo foi multiplicado por 4. E se ela for multiplicada por meio, ou dividida por 2, é a mesma coisa, ó, só que aí é o inverso. Ao invés de terminar um ciclo no 2π, ela vai terminar o ciclo só no 4π. Isso significa que ela foi multiplicada por meio ou dividida por 2. Ok? E o coeficiente d, ele desloca a função na horizontal. Isso significa que se eu quiser transformar a função... Essa aqui é a função seno, na verdade, né? Ela vem da origem aqui, vai até o máximo e depois até o mínimo. Se eu deslocar ela 90 graus, ela vai se transformar na função cosseno, tá vendo? Ela vai ficar igualzinha a função cosseno, ó. Se eu desmarcar ela e marcar a função cosseno atrás, ó, ela fica igual. Se eu deslocar ela mais 90 graus, ela vai virar a função menos seno. Se eu deslocar ela mais 90 graus, ela vai virar a função menos cosseno. Então, isso significa que a partir do coeficiente d aqui, a gente consegue transformar a função seno em qualquer uma das funções, contanto que eu desloque de 90 em 90 graus até chegar à função que eu quero. Ok? Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem perguntar, pode me mandar aí que eu vou estar tentando esclarecer as suas dúvidas, tá? Obrigado.